No episódio de hoje desta série, o Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Aristóteles, o filósofo. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Quando Aristóteles, com 49 anos de idade, fundou a sua escola no Liceu, o ginásio de Atenas, afluíram tantos alunos que foi necessário estabelecer normas, algo complexas para a manutenção da ordem. Os próprios estudantes fizeram regras e elegiu de 10 em 10 dias um colega para dirigir a escola. Todavia, não se deve pensar no liceu como sendo um lugar onde a disciplina fosse rígida. Pelo contrário, o quadro que chega até nós nos mostra os alunos a comer as suas próprias refeições juntamente com o mestre e aprendendo com ele enquanto passeavam pelo campo de jogos que deu o nome ao liceu. O programa escolar do liceu incidia principalmente sobre biologia e ciências naturais. Alexandre dera instruções aos seus caçadores, guardas de cautada, jardineiros e pescadores no sentido de fornecer a Aristóteles todo o material zoológico e botânico que este desejasse. E de uma vez sabe-se que Aristóteles teve à sua disposição 1000 homens, espalhados pela Grécia e pela Ásia, reunindo espécies de fauna e de flora de todas as terras. Com esta riqueza de material, pôde fundar o primeiro grande jardim zoológico do mundo. De onde provinha os fundos para financiar estes empreendimentos? Ele mesmo possuía uma boa fortuna e desposara a filha de um dos mais poderosos e ricos políticos da Grécia. Conta-se também que Alexandre concedeu a Aristóteles a quantia de 800 talentos, alguns milhões de libras destinados à aquisição de material de investigação. Trabalhos como o de compilação de 158 constituições políticas realizados por Aristóteles indicam a presença de um considerável número de ajudantes e secretários. Em conclusão, temos aqui o primeiro exemplo financeiro em grande escala da ciência a partir de fundos provindos do erário público. Cometeríamos, contudo, uma injustiça para com Aristóteles se ignorássemos as limitações quase fatais de materiais que acompanhavam este recurso e facilidades sem precedentes. De todos os nossos instrumentos matemáticos, ópticos e físicos, ele apenas possuía a régua, o compasso e grosseiros substituto de alguns outros. Além disso, era quase totalmente desconhecido os fatos em que se baseavam as teorias físicas da ciência moderna. Efetivamente, no campo da invenção industrial e técnica, a Grécia permaneceu um nível bastante inferior se compararmos com o nível de suas realizações. Sem paralelo no campo do espírito. Talvez
e que, com o baixo custo dos escravos, tornasse as invenções morosas. Os músculos eram menos dispendiosos do que as máquinas. Deste modo, Aristóteles raramente tinha possibilidade de recorrer à experimentação. O mais que podia fazer era uma observação quase universal e contínua. Todavia, a grande quantidade de dados que Aristóteles e os seus assistentes coligiram constitui a base do progresso científico. O livro de texto que se consultou durante cerca de 2000 anos. Uma das maravilhas do trabalho humano. Aristóteles produziu centenas de obras. Alguns autores antigos atribuíram-lhe 1000 livros. O que resta é apenas uma parte, que por si só constitui uma biblioteca. Consideramos o âmbito e a grandeza do conjunto. Em primeiro lugar, surgem as obras de lógica, cujo objetivo é o pensamento correto, categorias, tópicos, analítica primeira e analítica segunda, proporções e refutações sofísticas. A seguir, e temos obras científicas, física do céu, da alma, das partes dos animais, da geração dos animais, de geração e corrupção, de meteoros, história natural. E, em terceiro lugar, temos as obras de estética, retórica e poética. E, em quarto lugar, temos as obras de caráter mais especificamente filosófico, ética, política e metafísica. Todos esses trabalhos constituem a enciclopédia da Grécia. Não há problema debaixo do sol ou à volta dele que ali não seja tratado. É uma fusão tão completa de sabedoria e de teorias originais que só com Herbert Spencer surgiu uma obra de projeção semelhante, embora não tão esplendorosa. O resultado dos trabalhos de Aristóteles representam uma conquista do mundo. Se a filosofia é a busca da unidade, Aristóteles merece a designação que 20 séculos de história lhe conferiram. O filósofo. Aristóteles criou a terminologia da ciência e da filosofia. Mal se pode falar de uma ciência nos nossos dias e sem empregar termos que ele inventou. Faculdade, meio, máxima, categoria, energia, atualidade, motivo, fim, princípio, forma. Estes termos indispensáveis ao pensamento filosófico foram forjados no seu espírito. Quando, inteiramente à custa de prolongadas cogitações, Aristóteles criou uma ciência nova, a lógica, ou seja, a arte e o método de pensar corretamente. É uma ciência porque os processos de pensamento correto podem, na maioria dos casos, ser reduzidos a regras, tal como os fenômenos da física e da geometria e ensinados a qualquer pessoa normalmente inteligente. É uma arte também, porque pela prática confere ao pensamento a precisão inconsciente, semelhante à que guia os dedos do pianista sobre o teclado. Antes de Aristóteles, a ciência encontrava-se em embrião e foi com ele que nasceu. As civilizações anteriores, a grega, atribuíram todos os fenômenos obscuros da natureza à intervenção dos agentes sobrenaturais. Havia deuses por toda parte,
Aristóteles foi suficientemente corajoso e destituído de preconceitos para coligir um magnífico corpo de ciência organizada. Este constitui um dos seus muitos triunfos. Aristóteles nasceu no ano de 348 antes da era cristã. O pai era um médico de Amintas, rei da Macedônia e avô de Alexandre. Platão, que foi seu mestre, reconheceu o valor do discípulo. Aristóteles era pródigo na compra de livros, manuscritos. Depois de Eurípides, foi de classificação biblioteca, a criação dos princípios da classificação bibliotecária, e foi também um dos seus valiosos contributos para a cultura. Alguns biógrafos se referem ao fato de Aristóteles ter fundado uma escola de oratória. Mais tarde, Filipe, rei da Macedônia, chamou o grande filósofo para a corte, em Pela, para que este tomasse a seu cargo a educação de Alexandre. É testemunho eloquente do alcance da fama de Aristóteles o fato de o maior monarca da época, em busca do melhor mestre, o escolhido, para tutor daquele que viria a dominar grande parte do mundo. Felipe estava resolvido a que o seu filho recebesse a melhor educação possível, porque tinha, em relação a ele, aspirações ilimitadas. O seu povo era constituído por vigorosos camponeses e guerreiros, ainda não corrompidos pelos luxos e vícios da cidade. Eis o que iria possibilitar o domínio de mais de 100 pequenas cidades-estados e a unificação política da Grécia. Felipe não nutria simpatia especial pelo espírito individualista que promovera a arte e o racionalismo da Grécia, mas que, ao mesmo tempo, trouxera a desintegração da ordem social do país. Em todas estas pequenas capitais, ele não via a cultura vivificante e a arte insuperável, mas a corrupção do comércio e o caos político. Via comerciantes e banqueiros insaciáveis que absorviam os recursos vitais da nação, políticos incompetentes e oradores argustos que conduziam o povo trabalhador à conspiração e guerras desastrosas, facções que dividiam as classes, convertendo-as em castas. Felipe propôs-se trazer ordem aos desmandos e fazer toda a Grécia erguer-se unida e forte como centro político e base do mundo. Em nossos dias, quantos governantes têm de enfrentar problemas semelhantes? Talvez dispuséssemos de soluções mais adequadas para estes problemas se o mundo tivesse produzido, durante os últimos 2000 anos, homens com o calibre mental de Aristóteles, de quem Platão disse: é a inteligência personificada. No próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Buda, a paz interior, sempre gravado ao vivo daqui, da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Muito obrigado por nos acompanhar diariamente
nesta grande jornada, levando um pouco de conhecimento do próprio homem para o novo homem. Até a próxima.